Estamos de volta e agora diretamente de Brasília, onde a Larissa Carvalho, nossa correspondente, vai trazer os destaques da igreja no Brasil através do boletim da CNBB. Olá, Vinícius Arouca, saiba quais são os destaques da CNBB nessa semana. O Seminário de Iniciação à Vida Cristã reúne desde segunda-feira, dia 15, na Casa Dom Luciano, em Brasília, 208 seminaristas de todos os 19 regionais da CNBB. O seminário é organizado pela Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética aqui da CNBB e a iniciativa tem como temática principal a importância da catequese na formação do futuro presbítero e reforça o espaço que a iniciação à vida cristã e a dimensão bíblico-catequética ocupam na formação do futuro presbiterato. Durante o encontro, os participantes também refletem sobre mistagogia, querigma, catecumenato, catequese e mídias digitais. A cobertura completa do evento você encontra em nosso portal. O mês vocacional, celebrado em agosto, é uma tradição na Igreja do Brasil, ocasião em que todo o povo de Deus é chamado a rezar pelas vocações e também a promover todas elas. Em 2024, o tema do mês vocacional é Igreja como uma sinfonia vocacional e o lema Pedi, pois, ao Senhor da Messe. A celebração de abertura nacional do mês vocacional acontece no dia 1º de agosto, às 19 horas, na Basílica São Francisco de Assis, aqui em Brasília. A missa será presidida pelo secretário-geral da CNBB, o Dom Ricardo Reppers, e a iniciativa será transmitida também ao vivo pelas redes sociais da conferência. É só acessar @CNBB Nacional. E o Conselho Indigenista Missionário CIMI lança na próxima segunda-feira, dia 22, o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2023. O evento de lançamento da publicação anual do CIMI ocorre aqui na sede da CNBB em Brasília e será transmitido ao vivo pelo canal do CIMI no YouTube. O portal da CNBB também vai trazer todos os destaques do lançamento. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Obrigado, Larissa, e no próximo domingo estaremos de volta com mais informações diretamente de Brasília. E no Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius, que é professor de teologia na PUC-Rio, aborda os fundamentos da nossa fé e esclarece dúvidas sobre a doutrina da Igreja. Vamos assistir agora ao episódio sobre Zaqueu, um homem que subiu na figueira na esperança de conhecer a Jesus Cristo que passava em Jericó. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Em virtude do nosso jubileu, Peregrinos da Esperança, quero continuar essa meditação sobre a esperança, mas hoje chamando a atenção de um personagem bíblico, Zaqueu. Uma cena do Evangelho que é fácil de imaginar como se fosse um filme é o encontro de Nosso Senhor Jesus Cristo com Zaqueu, lá na cidade de Jericó. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 9. Mas o Senhor cruzou as portas da entrada da cidade, correu a voz entre todos, dizendo que ele ali se encontrava. Havia uma multidão que queria vê-lo e ouvi-lo. Pessoas modestas, mas também os importantes daquela sociedade. Mas exatamente um homem importante, chamado Zaqueu, desejava conhecer a Jesus. São Lucas o retrata não apenas com pinceladas, mas com muito realismo. Diz que era rico, chefe dos publicanos, e podemos imaginar que, sendo chefe dos publicanos, não gozava de muita estima popular. Mas o seu ofício o obrigava a cobrar impostos. Eis o motivo pelo qual não gozasse da alegria e simpatia das pessoas. Porém, para aumentar o realismo, São Lucas vai dizer de um aspecto físico de Zaqueu. Era de baixa estatura, mas queria ver Jesus. E porque era tão baixo, não conseguiria encontrá-lo no meio da multidão que rodeava o mestre para poder vê-lo, escutá-lo e até tocá-lo.
Meus queridos amigos, normalmente Zaqueu deveria manter as aparências de acordo com o seu cargo. Porém, em relação a Jesus, em relação ao desejo e à esperança de ver Jesus, não hesita em fazer algo que poderia ser considerado ridículo ou pueril perante sua presença social. Ele passa à frente de todos e sobe a uma árvore, porque grande era a sua vontade, era a esperança de conhecer o Mestre. Ele não estava disposto a deixar-se vencer pelas dificuldades, e essa é uma das características da virtude da esperança. Inclusive, ele sacrifica a sua própria aparência, a sua própria respeitabilidade, ao ser visto correndo, agitado, subindo numa árvore, para, entre os ramos, entre os galhos, alcançar o objetivo, Jesus. Seu interesse vai além da curiosidade humana. O que Zaqueu procura, meu querido irmão, minha querida irmã, de um modo mais ou menos consciente, é a verdade. Procura, antes de qualquer outra coisa, a verdade sobre a sua própria vida. E é tão belo quando nós estamos diante dessa passagem bíblica e Jesus, chegando a esse lugar, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. A expectativa de Zaqueu foi superada. Aquele baixinho, desculpe a palavra, ele que estava somente querendo vislumbrar a Cristo, já tinha o suficiente por ter conseguido subir a árvore. Porque ele nunca poderia ter imaginado que Jesus se detivesse, levantasse os olhos, pronunciasse o seu nome e pedisse para entrar em sua casa, se alojasse em sua casa. Percebemos que com esperança a felicidade vai ainda mais além. Ou seja, Jesus não se deixa ganhar em generosidade. Ele não somente conhecia já o anseio de Zaqueu para vê-lo, mas ao mesmo tempo ele chama a Zaqueu e ele pede para entrar em sua casa. Desta forma, meus queridos irmãos, Jesus, ao dizer o nome de Zaqueu, ele não apenas se contenta com um desejo sincero, humano, mas ele já conhece o desejo sincero da alma de Zaqueu por procurá-lo. Por que Zaqueu se aproxima de Cristo? Jesus já conhecia. Por quê? Aí está a pergunta que devemos fazer perante a virtude da esperança. Onde está o teu desejo de Deus? É isso. Ter esperança é encontrar na fé o desejo de achar a Deus, de o encontrar, mas de escutar o nosso nome em seus lábios e de estar com Ele em nossa casa, ou seja, de ser feliz com Ele. Pedir para ir à sua casa era sinônimo de Cristo dizendo a ele: você será feliz comigo a partir de agora. Coloquemo-nos nessa cena. Quanto Zaqueu não se esmerou por acolher Jesus? Teria tido inúmeras manifestações de respeito, de agradecimento. Com certeza deve ter gerado um ambiente de cordialidade, de regozijo. E ao mesmo tempo esteve sem perder uma palavra que o Mestre pronunciava. E é isso, meus queridos irmãos e amigos, que a virtude da esperança nos ensina. Ou seja, aceitar as palavras de Cristo e conferi-las com a nossa vida. É assim que a conversão avança, porque cada dia que vamos modificando os nossos passos, um profundo agradecimento a Cristo adentra o nosso coração, mas ilumina a nossa vida e, evidentemente, a nossa casa. A verdade de Cristo, e essa verdade que nos concede grande esperança, ela é amável. Ela é amável a ponto de Cristo nos transformar sem nos sacudir. Ele, na hora em que diz a Zaqueu que gostaria de entrar na casa, ele aprofunda a conversão daquele homem, mas aprofunda com alegria, porque Zaqueu o admirava tanto que, com certeza, a sua resposta foi um grande júbilo. Esse júbilo
que o fez declarar publicamente: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lucas, capítulo 19, versículo 8. A virtude da esperança nos ajuda a descobrir, meus irmãos, que uma conversão, ela não tem cálculos quando escutamos os nossos nomes nos lábios de Cristo. Deus os abençoe. E você pode deixar a sua sugestão de tema para esse quadro. Para isso é muito simples e fácil. Acesse o Instagram do Palavras de Vida, que é o @palavrasdevida.arcrio. Bom, chegou a hora do quadro de encontro, que é o espaço para você que está aí na sua casa nos assistindo, compartilhar as suas histórias e também as curiosidades sobre a nossa igreja. Hoje nós conferimos o depoimento especial da Natália Oliveira, que conta para nós a experiência na JMJ Rio 2013. Sou Natália, tenho 34 anos. Na época, quando participei da JMJ, eu tinha 23. Eu trabalhava e eu queria muito participar da JMJ. Só que aí eles não iam me mandar pra lá, então eu resolvi pedir demissão e fui. Na época ninguém acreditou que eu tava fazendo tomando essa decisão, né? Mas foi a melhor decisão da minha vida, porque foram 6 meses de trabalho voluntário para a igreja, onde eu aprendi muito, onde eu conheci pessoas muito bacanas, fiz amigos que tenho até hoje, amigos que não são do Brasil e alguns amigos que ainda estão aqui, alguns já foram morar fora. Eu acho que o momento mais assim marcante para mim na Jornada Mundial da Juventude foi quando o Felipe estava precisando de gente para fazer o cordão de isolamento do Papa, que ele ia chegar lá pela Catedral de São Sebastião, e aí ele falou: gente, eu preciso de gente para fazer o cordão de isolamento, vocês topam? Aí eu falei assim: nossa, lógico. Aí eles se posicionaram, estava lotado lá a igreja, a catedral, e aí a gente ficou bem no começo, assim, então o Papa Móvel ia sair, ele passando bem na nossa frente. Aí o Papa falando com todo mundo, ele passou bem na minha frente, assim, ele olhou e deu um aceno, assim, aquilo pra mim foi, assim, um momento muito, muito emocionante. Eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu falei: gente, o Papa olhou pra mim e acenou. Sem contar as outras experiências, né? Eu vivi grandes desafios profissionais ali, então é isso, acho que assim, foi uma experiência muito boa. Bom, e no Geral na Rede de hoje, você assiste a uma matéria especial sobre a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus, que começou no dia 16 de julho, na terça-feira. Considerada pelo Papa Pio X como a maior santa dos tempos modernos, as relíquias ficam na Arquidiocese até o dia 24 de julho. A reportagem é de Ana Carla Machado. No dia 16 de julho, terça-feira, teve início a peregrinação das relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus pela cidade do Rio de Janeiro. As relíquias da maior santa de todos os tempos, como definiu o Papa Pio X, estarão na Arquidiocese do Rio de Janeiro até o dia 24 de julho. Essa é a terceira vez que as relíquias estão no Brasil. Dessa vez em comemoração aos 150 anos do nascimento de Santa Teresinha, celebrados no ano passado, e aos 100 anos de sua canonização, que será em 2025. Teresa de Lisieux foi uma carmelita como nós, que viveu em 1873 nasceu, 1897 morreu, 24 anos apenas, ingressou no Carmelo aos 15 anos, né? Passou apenas 9 anos no Carmelo e viveu em Lisieux, no interior da França, e ali pela oração ela alcançou o mundo. Hoje é padroeira das missões e vemos como ela arrebata os corações, basta ver a peregrinação em nosso país, desde do início do processo de beatificação e depois canonização. Santa Teresinha foi muito divulgada no Brasil e o nosso povo se identificou muito com Santa Teresinha. O Brasil doou as 2 urnas que contêm os restos mortais de Santa Teresinha. Antes de vir para o Rio, as relíquias passaram pelo Seminário Arquidiocesano de Niterói.
Em seguida, a Marinha do Brasil realizou o traslado da urna até a Fortaleza de São José, no centro, que abriga diversas organizações militares, entre elas o Comando Geral dos Fuzileiros Navais. Esta é uma fortaleza que sempre representou para o Rio de Janeiro esta grande proteção, mas não é uma proteção somente militar. A fortaleza é de São José, então é também a força e a proteção da fé destes homens que aqui servem. Depois, as relíquias seguiram até a Basílica de Santa Terezinha, na Tijuca, onde os fiéis puderam venerá-las. Houve também a celebração eucarística. Não tem como explicar a sensação que a gente tem. Essa emoção é a convivência com ela. Eu frequento essa igreja desde que eu tinha 5 anos e eu fico muito emocionada de ver ela. Aqui na Basílica, a urna contendo fêmur e ossos do pé da Santa das Rosas chegou ao meio-dia. Essa é a primeira igreja construída no Rio de Janeiro, dedicada a Santa Terezinha do Menino Jesus. Ela foi inspirada na igreja do Carmelo de Lisieux, na França. E interessante que esta basílica, a igreja, né, era santuário na época, ela foi titulada por Pio XI em 27. Olha que coisa, depois de 2 anos de edificada, ela recebeu o título de basílica. Por quê? A grande quantidade de pessoas que vêm aqui. Muita gente vem aqui rezar, pedir graças, agradecer. Então existe sim uma grande população de devotos de Santa Terezinha. Na manhã do dia 17 de julho, as relíquias visitaram ainda o Santuário Cristo Redentor e retornaram no mesmo dia à Basílica na Tijuca. No dia 22, as relíquias estarão na Catedral Metropolitana de São Sebastião e, à noite, retornarão à Basílica de Santa Terezinha, na Tijuca. No dia 23, pela manhã, a urna visitará o Palácio Guanabara e, em seguida, a Paróquia de Santa Terezinha, em Botafogo. À tarde, será a vez da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, retornando à noite à Basílica. No dia 24, pela manhã, haverá despedida e as relíquias seguem para Petrópolis. Para conferir a programação completa, acesse arquerio.org.br. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco a gente tem uma mensagem especial do nosso arcebispo aqui do Rio, o cardeal Orani Tempesta, e muita música boa no quadro Viva a Cultura. A gente volta já já.